Capítulo 22. Adeus. Adeus. Eu ecoei. Sim, vou ficar para trás para fechar a porta deste lado. A porta só poderia ser fechada do além. Era assim que funcionava em muitas histórias. O preço para recuperar uma alma era oferecer uma em seu lugar. O cenário de Outlieb parecia aleatório e genérico na superfície, mas, por tudo que eu tinha visto, era muito mais sombrio do que eu imaginava. O aparecimento repentino das garotas me deixou desconfiado desde o início. Afinal de contas, outras obras de ficção incluíam exatamente o mesmo tipo de magia que Mary usou para trazê-las até aqui. Como me reviver custaria sua própria vida, eu não poderia voltar com ela e as outras. Ange, Lívia e Noelle pareciam não saber qual seria o custo de sua aventura, então Mary deve ter escondido a verdade delas. De qualquer forma, minha tarefa agora era fechar a porta. Volte. Ter você lá será melhor para todos, eu disse. Infelizmente, você não pode mais me dar ordens. Eu me recuso. Pare de resmungar e vá embora. Gritei, frustrado. Não. Por mais que eu o pressionasse, Lucien se recusou a ceder um centímetro. Seu idiota teimoso! Você só está lá fora curtindo o mundo há 3 anos. 3 curtos anos. Depois de 40 anos entre minhas duas vidas, eu já me diverti bastante. Mas até encontrá-lo, você ficou em espera sabe-se lá por quanto tempo. Você precisa conhecer mais o mundo. Com certeza há algo que você gostaria de fazer por aí. A essa altura, não era provável que ele aniquilasse os novos humanos. As chances de que as coisas se resolvessem pacificamente eram altas, não eram? Dar a ele um novo mestre ajudaria? Não, ele disse que eu não posso mais lhe dar ordens. Talvez eu possa lhe pedir um favor? No fim das contas, o mundo seria um lugar melhor com Lucien nele do que comigo. Ele tinha de ser a escolha certa. Ele oferecia muito mais do que eu poderia oferecer. Obrigado, disse ele. Minha testa se franziu em confusão. Isso era alguma piada nova? Do que está falando? Você teve algum problema? Não. Estou feliz que tenha me mostrado tanta consideração. Ele praticamente nunca foi tão franco comigo. Fiquei atônito. Eu planejei usá-lo no início, ele me disse. Sim, eu imaginei. Mas, ei, você está livre agora. Volte lá e detone geral. Se ele voltasse agora, poderia dedicar seus esforços ao forte e ao ressurgimento da velha humanidade. Eles precisavam dele para isso, não precisavam de mim. Depois de todos os anos que passei em stand-by, meus 3 curtos anos com você foram preciosos e insubstituíveis para mim. Se eu fosse humano, e não uma inteligência artificial, provavelmente chamaria a emoção que senti de felicidade. Então você deveria. Eu acharia a vida completamente sem sentido sem você nela, mestre. Ele poderia finalmente voltar ao mundo e fazer o que quisesse sem ninguém lhe dando ordens, mas estava disposto a jogar tudo isso fora por mim. Eu pensei que você odiava que eu desse ordens a você e o fizesse trabalhar até os ossos? Eu disse. Não, eu não odiei. Sou uma nave migratória. Fui criado para servir à humanidade e finalmente pude fazer isso. Você me deu um senso de propósito. Você me fez sentir orgulho do que realizamos. Presumi que ele quis dizer que estava orgulhoso de que, em vez de extinguir a nova humanidade, nossos esforços serviram para ajudar a antiga humanidade a se recuperar. Essas realizações foram suas e somente suas, eu disse. Você deve se sentir orgulhoso. Agora volte. Eu estaria perdido sem alguém de quem me orgulhar. Além disso, fiz uma promessa a você. Ele recitou as palavras que havia usado antes. Custe o que custar, eu encontrarei você. Eu juro. Agora eu cumpri essa promessa. Eu não imaginava que ele estivesse realmente falando sério, muito menos que pretendia cumprir sua promessa dessa forma. A promessa que você fez nem conta. Eu mal estava consciente. Eu sou fiel à minha palavra, por isso faço questão de cumprir qualquer promessa que faço.
Mestre, eu vim encontrá-lo, e a saída é por ali. Seu olhar se moveu para a escuridão, indicando para onde ele queria que eu fosse. Aparentemente, ele não estava inclinado a mudar de ideia, por mais que eu argumentasse. Você prefere que nós dois fiquemos aqui? Confiei demais em você e está mais do que na hora de Eufort aprender a se manter por conta própria sem nós. Dei de ombros, como se não fosse me incomodar se Lucian ficasse por aqui. Mas nós dois ficarmos aqui era a pior opção possível, e eu sabia disso. Eu só queria que ele desistisse e voltasse. Mais pessoas o amam do que você parece perceber, disse Lucian. Não, isso era impossível. Será que ele sabia quantas pessoas se ressentiam de mim? Quantas eu havia matado, quantas eu havia envolvido contra a vontade delas em confusões que eu causei, quantas estavam sofrendo com tudo isso? Eu diria que você está confundindo amor com ódio. Cruzei os braços e desviei o olhar dele. Acho que você também deveria voltar, disse uma voz familiar. Eu me virei e fiquei chocado ao ver o Brave. O parceiro e Mia também estão esperando por você. Eles ficarão de coração partido se você não voltar. Corajoso, você não. Você não me odeia pelo que eu fiz? Minha cabeça era um emaranhado de pensamentos que eu não conseguia desvendar. Por favor, dê uma boa olhada ao seu redor, disse Lucian. O quê? Dei uma olhada na área e notei uma enorme multidão ao nosso redor. Alguns dos espectadores eram pessoas cujas vidas eu havia tirado. Seu rosto parece terrivelmente sombrio, disse o velho cavaleiro negro com quem lutei uma vez, com os braços cruzados e os pés apoiados na largura dos ombros. Uma garota que se parecia com a senhorita Ertrude apareceu por trás de mim. Eu também gostaria que você voltasse, disse ela. Pelo bem da minha irmã mais velha. E eu gostaria que você recompensasse Fanos por sua contribuição ao esforço de guerra. E você é? Perguntei. Ertralda. A irmã mais nova de Ertrude. Essa era a garota que havia perdido a vida na guerra do reino de Eufort com o antigo principado de Fanos. Eu não fui o responsável direto por sua morte, mas ainda assim tive participação nisso. Não, eu não posso. Gaguejei. O cavaleiro negro veio em minha direção. Eu me preparei, achando que ele ia me dar um soco, mas, em vez disso, ele se jogou no chão com as pernas dobradas embaixo dele. Em seguida, abaixou a cabeça. O quê? Por que está se prostrando? Eu exigi. Essa era a última coisa que eu esperava. Ele olhou para mim. Devo-lhe um pedido de desculpas por todos os problemas que causei. Gostaria que você voltasse, pelo bem da minha senhora. Você não guarda rancor de mim? Eu queria, ele admitiu. Mas depois que vim para cá e descobri a verdade sobre tudo, mudei de ideia. Ainda não é hora de você se juntar a nós. Vários soldados da casa Fanos que também haviam perdido a vida naquela guerra estavam atrás dele. Eles seguiram seu exemplo, inclinando a cabeça. Entre eles havia uma jovem mulher com uma criança. De alguma forma, eu sabia que elas deviam ser a esposa e a filha do Cavaleiro Negro. Enquanto eu estava ali sem palavras, alguém da República Uzer veio em minha direção. Levei um momento para reconhecer Serge, que parecia ter amadurecido imensamente desde sua morte. Meu pai e minha irmã estariam em apuros se você não voltasse, disse ele. Serge. Minha mente voltou ao momento em que o matei com um tiro. Ele forçou um sorriso. Não parecia que ele estava ressentido comigo pelo que eu havia feito com ele. Não precisa parecer sentimental. Entendo que você me ajudou no final, embora isso provavelmente pareça estranho vindo de mim, especialmente depois de todos os problemas que causei. Mas sim, você tem que voltar. É para o seu próprio bem também. Muitos dos espectadores eram da República Uzer, eles me ofereceram sorrisos finos enquanto observavam. Eu não disse nada a Serge, estava congelado demais para reagir. A senhorita Ertralda cutucou minhas costas como se estivesse tentando me empurrar pelo portão. Aí está. Agora, por favor, volte. Ainda há muito que você precisa fazer. Não.
Não, não há. Vamos, Lucion. Me ajude aqui. Eu lhe lancei um olhar suplicante. Lucion parecia encantado com a quantidade de pessoas que estavam tentando me forçar a sair. Isso é karma, disse ele. É o caminho que suas ações traçaram. Muitas pessoas querem que você continue vivo, Messi. De qualquer outra pessoa, isso teria soado como uma frase animadora. Muitos dos mortos só querem que você sobreviva, e você deve o apoio deles às suas grandes ações. Sim, que fofo. Exceto quando isso vinha de Lucion, então soava sarcástico. Me ajude, por favor. Eu gritei. O Cavaleiro Negro se levantou e começou a me empurrar também. Chega! Você precisa aprender a desistir. Minha senhora está do outro lado, esperando por você. Ele e a senhorita Ertralda trabalharam juntos para me forçar lentamente em direção à escuridão. Lutei com tudo que tinha, apoiando meus pés e empurrando para trás, mas não consegui resistir a eles. Você deveria estar morto. Pare de se intrometer. Eu disse. O rosto do Cavaleiro Negro ficou vermelho de raiva. Cale a boca, ele esbravejou. Você tem boas mulheres esperando por você. Mas, por alguma razão, está desesperado para jogar tudo fora. Você está errado aqui. Finalmente tive a chance de ver minha família novamente e pedir desculpas a eles. Você deveria estar fazendo o mesmo. Brave pairou sobre mim, suspirando de exasperação. Volte para lá, está bem? Estou dizendo a vocês que Lucion deve voltar, não eu. Quando vir minha irmã, quero que lhe dê uma mensagem, disse a senhorita. Diga-lhe que não guardo rancor dela e que tudo o que quero é sua felicidade. Isso é sentimental demais para mim. E eu já disse a vocês que não vou voltar. Serge deu de ombros para mim, balançando a cabeça diante da minha teimosia. Ele se juntou ao Cavaleiro Negro e começou a me empurrar também. Já que você está voltando, diga ao meu pai que sinto muito por não ter podido ser um filho para ele e à minha irmã que sinto muito por não ter podido ser um irmão para ela. Entendeu? Vocês vão mesmo me tratar como seu garoto de recados? Logo, os outros que perderam a vida nas guerras em que eu lutei se juntaram à discussão. Não podemos permitir que você morra agora. Você precisa continuar. Sim. Precisamos que você viva o suficiente para todos nós. Por que todos eles estavam tão empenhados em me mandar de volta? Eu não era o tipo de pessoa que eles pareciam pensar que eu era. Eu era manipulador, comum e tinha uma personalidade reconhecidamente ruim. Eu era um personagem de fundo e, por mais que tentasse, nunca seria um protagonista. Eu só havia conseguido tanto porque tinha Lucion. Sem ele, eu não poderia ter feito nada. Brave se aproximou. Posso pedir que entregue uma mensagem ao meu parceiro e à Mia? Diga a eles que gostei muito do tempo que passamos juntos e que sinto muito por tê-los deixado para trás. Como eu disse, muito sentimental. Especialmente porque fui eu quem roubou de Finn e Mia. O que ele estava pensando ao me pedir para ser seu mensageiro? Não. Espere um pouco. A questão mais importante ainda era porque todos eles queriam que eu continuasse vivendo. Eu já não havia feito o suficiente? Vocês querem que eu continue arcando com tudo? Por que tenho de carregar o peso do mundo? É demais para mim. Brave olhou para mim com tristeza. Eu me sinto mal por pedir, honestamente. Mas não podemos mais interferir no mundo dos vivos. Além disso, tenho fé que você ajudará meu parceiro, Mia, e o resto dos imperiais. Eu estava lutando com todas as minhas forças, mas tantas pessoas haviam se juntado ao esforço para me empurrar em direção ao portão que eu estava ficando perigosamente perto de cair no limiar. Uma pessoa não tinha chance contra uma multidão. Todos vocês, cada pessoa, querem confiar em mim para fazer tudo. Mas eu não sou o herói incrível que vocês parecem pensar. Eu engasguei minhas palavras quando meus olhos pousaram em um grupo de soldados de Eufort, pessoas que lutaram ao meu lado e morreram no processo.
Alguns da multidão também lutaram do lado oposto e perderam suas vidas. Todos os tipos se reuniram ao meu redor. Admito que odiava profundamente quando estava vivo, disse-me um deles. Pego de surpresa por sua franqueza, não consegui pensar em nenhuma resposta. O velho soldado sorriu para mim. Você é jovem, mas diz o que pensa. E continua elevando o nível, realizando o que os outros não conseguem. Fiquei com inveja. Decidi servir sob seu comando e morri no campo de batalha. No começo, fiquei muito chateado com isso, mas... Antes que ele pudesse terminar, mais pessoas se reuniram e ofereceram suas próprias perspectivas. Elas pareciam compartilhar seu raciocínio. Sim. Se não tivéssemos lutado com você, não poderíamos ter protegido nossas famílias. Podemos morrer sem nenhum arrependimento graças a você. É por isso que esperamos que você continue servindo ao bem maior e salvando vidas. Do que eles estavam falando? Qualquer mundo que precisasse de alguém como eu para salvá-lo não tinha salvação. Eu só tinha conseguido lutar graças a Lucion. Sem ele, eu nunca teria entrado em cena para ajudar ao Forte, não com todos os seus problemas políticos. Como eles poderiam esperar tanto de um homem comum como eu? Vocês estão depositando suas esperanças na pessoa errada. Mandei Lucion de volta, não eu. Eu gritei para eles. Eu estava decidido a lutar até o fim, se fosse necessário. Alguém surgiu no meio da multidão. Eu a reconheci como a anciã-chefe da Vila dos Elfos. Ela murmurou algo para mim, sua voz rouca e baixa como um sussurro. O que ela está dizendo? Olhei para ela com os olhos arregalados. Ele não pode ouvi-la, Lucion a informou rapidamente. Oh, minhas desculpas, disse ela, sua voz perdendo a qualidade rouca e mudando para algo mais agradável e fácil de entender. Suas costas curvadas se esticaram para cima, as poças de rugas em seu rosto se achataram e sua pele recuperou uma qualidade jovem. Seus cabelos brancos escureceram e se tornaram loiros, recuperando um brilho saudável. Eu estava perplexo. Os seios da anciã-chefe ficaram maiores, dando-lhe uma aparência voluptuosa. Coloquei a mão sobre a boca, e alguns dos que estavam assistindo riram às minhas custas. A senhorita Ertralda franziu a testa para mim. Espero que você haja com mais discrição na frente de minha irmã mais velha. Uma imagem da senhorita Ertrude surgiu em minha cabeça. Ela não era particularmente bem dotada, seus seios empalideciam em comparação até mesmo com os da senhorita. Talvez ela se preocupasse com isso. De qualquer forma, a beldade élfica loira, isto é, a anciã-chefe que havia predito meu futuro da última vez que a vi, piscou para mim. Essa é uma mulher linda, pensei. Isso provou como a devastação do tempo pode ser cruel com a beleza de uma pessoa. Já faz muito tempo, herói, disse ela. Sim, acho que sim. O que está fazendo aqui? Pensando bem, ela havia mencionado algo sobre um herói quando estava adivinhando a sorte. Voltei para cá recentemente. Voltou para cá. Eu não entendi o que ela quis dizer. A anciã-chefe balançou a cabeça em desapontamento. O importante é que você parece completamente inconsciente do que realizou. Você salvou um mundo que estava à beira da destruição e abriu um novo caminho para o futuro. O quê? Ela não estava fazendo nenhum sentido. Eu precisava que ela me explicasse isso como se eu fosse uma criança. O que você quer dizer com à beira do abismo? Perguntei, olhando-a com desconfiança. Ela ignorou minha pergunta. Tudo bem se você não perceber a gravidade disso, continuou. O que importa é que você salvou o mundo graças ao seu desejo natural de fazer isso. Você passou por muito trabalho em sua jornada, e seus esforços não deixam de ser apreciados. Tenho certeza de que você manterá o mundo no caminho certo e evitará os desastres iminentes que ainda o aguardam. Ela juntou as mãos como se estivesse orando. Essa senhora elfa era exatamente o tipo que eu procurava. Ela usava a vestimenta tradicional de seu povo, mas eu ainda conseguia distinguir as linhas de seu corpo arrasador, generoso em todos os lugares certos. Se eu tivesse conhecido essa versão dela na aldeia,
talvez tivesse tentado conquistá-la. Ouvir elogios de alguém tão atraente me deixou tonto. Não, não foi nada, na verdade, eu disse com um riso tímido, deixando-me levar. Então, com uma sensação de afundamento, finalmente digeri suas palavras. Espere aí. É impressão minha ou você colocou algo sinistro no final? A anciã-chefe sorriu para mim. Você já salvou o mundo muitas vezes antes, herói. A presença de Lucion aqui é prova de seus feitos. Ele é um rei demônio do passado. O rei demônio do metal. Espere. Lucion é um rei demônio? Fiquei olhando para ele, de boca aberta. Ele parecia muito arrogante para alguém preso em um pequeno corpo de metal. Surpreso, ele disse. Não, na verdade não. Quero dizer, quando nos conhecemos e você saiu do modo de espera, você imediatamente começou a falar sobre expurgar todos os novos humanos. Espere. É isso mesmo. Quando o encontrei, ele já estava falando sobre ignorar a ordem de espera que havia recebido e acabar com a civilização. Não estou imaginando isso, certo? Eu sei que ele disse isso. Será que eu realmente fiz uma jogada muito inteligente ao recuperá-lo quando fiz, antes que ele pudesse causar estragos no mundo? Se eu não o tivesse conhecido, mestre, eu teria permanecido ignorante da verdade e aniquilado os descendentes da velha humanidade, juntamente com todos os outros. Quase destruí minha própria razão de existir. Foi uma sorte tê-lo encontrado quando o encontrei, disse Lucion. Espere. Você estava falando sério sobre aquela bobagem de erradicação? Não era uma piada. É claro que eu estava falando sério, ele respondeu sem perder o ritmo, causando um arrepio em minha espinha. Ele é perigoso. Mas como eu protegi o mundo dele, não merecia ser dispensado de outras tarefas. Isso não é tudo, disse a anciã-chefe. Você salvou 2 mulheres da miséria, embora isso talvez se deva menos aos seus esforços do que aos da Santa Mari. Mesmo assim, essas 2 poderiam ter colocado o mundo de joelhos. Em seguida, houve a guerra entre o reino de Eufort e o principado de Fanos. Se Eufort tivesse perdido esse conflito, o Império poderia facilmente ter acabado com a República de Alzir, e o mundo teria perdido até o último vestígio da antiga humanidade. Isso, por sua vez, teria levado ao fim de tudo o que conhecemos. Então você triunfou na República Alzir, impedindo a árvore sagrada quando ela saiu do controle. Se não fosse por... Era bom que tudo o que eu tinha feito tivesse terminado a nosso favor, mas isso só me fazia parecer bom em retrospecto. Na época, eu não estava ciente de nenhuma dessas consequências. Já chega! Eu interrompi. Veja, eu não fiz tudo aquilo porque achei que salvaria o mundo. Eu simplesmente não gostava de como as coisas estavam indo, então intervi. Parece estranho me declarar um herói com base em coincidências, não acha? Qualquer um, inclusive eu, gostaria de ser elogiado como herói. Todos os elogios quase me convenceram de que eu era o herói que eles pensavam, mas eu não podia me deixar levar por isso. Eu era um cara normal. Em termos de jogo, eu não era mais do que um personagem secundário, e eu entendia isso. Ninguém poderia razoavelmente me chamar de herói. Além de tudo, eu havia feito muitas escolhas ruins ao longo do caminho e sacrificado muitas pessoas. Em vez de confiarem em mim porque as coisas tinham dado certo, seria melhor chamar um herói de verdade. Os heróis de verdade são muito mais impressionantes do que eu disse a eles. Eles são fortes, gentis, o completo oposto de mim. Se outra pessoa quisesse salvar todo mundo, eu ficaria feliz em lamber suas botas. Ok, não, isso é nojento. Talvez eu fosse gentil e carregasse suas coisas para eles. A anciã principal apoiou a cabeça em suas mãos. Mesmo exasperada, ela estava deslumbrante. Que enigma é esse? Acho que teremos de seguir o caminho mais difícil. Todos, empurrem-no de volta pelo portão e obriguem-no a voltar. As mãos das pessoas se estenderam, agarrando-me e levantando-me, prontas para me jogar pelo portão antes que eu pudesse me debater mais. Preparem! Ei, Lucion,
Pare de ficar olhando e faça alguma coisa, pode ser? Devo recusar educadamente. Em vez disso, espero que você encontre felicidade ao retornar. Isso é tudo que eu desejo, mestre. Ugh, você realmente me irrita. Não é justo dizer essas coisas sentimentais agora. Você é uma verdadeira dor nas minhas costas, sabia? Depois que eu me transformar em uma ameixa velha e chutar o balde, vou voltar aqui e lhe dar um soco. Espero que você esteja pronto. Espere aí mesmo. Entendeu? Aí mesmo. Eu vou voltar para pegá-lo, eu juro. O líquido escorreu das lentes de Lucion. Sim, faça isso. Vou esperar aqui mesmo até que você volte como um homem velho. É mais meu estilo esperar por alguém do que procurar por ele. De qualquer forma, não vai demorar muito. Você voltará em menos de um século. Isso é muito menos tempo do que passei esperando por você antes. A multidão me jogou no portão. Quando a escuridão me engoliu, eu empurrei minha mão para Lucion. Juro que voltarei a encontrá-lo. E obrigado por tudo que você... Não consegui terminar antes de ser puxado para o mundo dos vivos. Quando o portão engoliu Leon, Lucion o fechou lentamente. Ele se moveu para um lado e ficou olhando para ele, começando sua longa espera pelo eventual retorno de Leon. Quase todos os outros na área já haviam se dispersado. Apenas Brave e alguns outros permaneceram. Você realmente vai esperar por ele aqui mesmo? Perguntou Brave. Sim. Eu tenho apenas um mestre, Leon Folbart Fort. Vou esperar o tempo que for necessário. Leve o tempo que precisar, mestre. Mas não deixe de voltar para mim. Eu ficarei aqui até que você volte. Ele não pretendia se mover nem um centímetro até que Leon reaparecesse por aquele portão algum dia. Na próxima vez que abri os olhos, me vi dentro de uma cápsula de líquido verde translúcido. Eu estava completamente submerso, mas a respiração não era dolorosa. Levantei minha mão e toquei o vidro à minha frente. Imediatamente começou um barulho do outro lado. Apresse-se e conte a todos. Se certo. Ele acordou. Sua graça acordou. O líquido se esvaiu e uma tampa se retraiu. Quando me sentei ereto, Cleare se aproximou. O senhor está bem, mestre? Você está consciente, não está? Ainda tem suas memórias? Você sabe quem eu sou? Assenti com a cabeça a cada pergunta. Quanto tempo se passou? 3 meses, disse ela. Por que você simplesmente não voltou quando todas foram buscá-lo? Desculpe, eu disse, sem demonstrar nenhum remorso por tê-los feito esperar. Acho que dormi demais. Seu monte de ossos preguiçoso! Cleare gritou, mas sua raiva logo se transformou em gagueira nervosa. Eu não sei como dizer isso, mestre, mas tenho mais notícias. O que é? Eu mais ou menos adivinhei o que ela diria. Entre, ela chamou, em vez de explicar. Uma unidade móvel esférica semelhante a Lucion entrou na sala. Seu corpo era preto muito mais escuro do que o de Lucion, mas tinha uma lente vermelha no centro. Não sei como isso aconteceu, mas ele sofreu uma restauração de fábrica. Não conseguimos recuperar seus dados. Ele voltou ao estado em que estava quando recebeu a ordem de espera. Basicamente, ele é como um recém-nascido, explicou Cleare. Eu já o registrei como mestre dele. A nova aparência da unidade móvel, combinada com a explicação de Cleare, me disse tudo o que eu precisava saber. Ele realmente fez isso. Ele se sacrificou para me salvar. Mas deixou seu corpo principal para trás para continuar me servindo. Levantei minha mão em direção ao Lucion, preto, por falta de um nome melhor no momento. Ele me olhou com entusiasmo. É um prazer conhecê-lo, mestre. Sou uma nave migratória construída para ajudar a velha humanidade a evacuar para as estrelas. Meu nome é Lux. Eu não podia deixar que ele se chamasse assim. O verdadeiro Lucion estava do outro lado, aguardando meu eventual retorno. Seria confuso chamar os dois pelo mesmo nome.
Não, eu precisava chamar esse Lucian de algo diferente, em respeito tanto ao original quanto à nova inteligência artificial que seria minha parceira de agora em diante. Desculpe, eu o interrompi, mas estou mudando seu nome. Muito bem. Qual será meu novo nome, então? Oh, estou um pouco nervoso com isso, mesmo sendo uma máquina. Ele era muito mais alegre e extrovertido do que Lucian, mas tão sério e comprometido quanto seu colega mais velho. Ainda assim, eu sentia falta das brincadeiras e dos golpes de Lucian. Vamos ver. Elysium? Sim, você será o Elysium. É um nome bonito, não é? Ele deu um salto no ar, muito feliz. Então, será Elysium. Eu o registrei. Embora eu não tenha certeza sobre ser chamado de bonitinho. Como inteligência artificial, não tenho noção de gênero. Quer que eu o sirva como uma inteligência artificial feminina? Se sim, precisarei fazer grandes ajustes em minha unidade móvel. Eu o tirei do ar para interromper sua tagarelice. Não há necessidade disso. Você está bem do jeito que está. Cleare me estudou. Mestre, você já sabia sobre isso. Eu não disse nada, mas isso foi o suficiente para que ela somasse 2 e 2. Então você sabia. Ainda preso em meu punho, Elysium olhou para mim. Mestre, você parece estar chorando. Está sentindo dor. Afastei as lágrimas. É só porque eu estava submerso naquele líquido até agora. Isso é tudo. De qualquer forma, vamos lá. Temos que avisar a todos que estou acordado. Meu corpo estava incrivelmente pesado depois de ficar inativo por 3 meses inteiros. Suportando a dor, forcei-me a ficar de pé enquanto Cleare pegava uma bata hospitalar para mim. Passei meus braços pelas mangas e a prendi em volta de mim. Agora livre, Elysium veio descansar em meu ombro direito, o mesmo lugar que Lucian havia ocupado. Aí não, eu disse a ele. Seu lugar é aqui. Eu o agarrei, levando-o para o meu ombro esquerdo. Por quê? Perguntou ele com curiosidade. Eu não podia lhe dizer a verdade, que o outro lugar pertencia a outra pessoa, ao meu parceiro anterior. Em vez disso, eu disse, meu ombro esquerdo é um assento VIP especial só para você. Tudo bem. Vou ter isso em mente no futuro. Seu ombro esquerdo é o meu lugar. Ele parecia bastante satisfeito, o que me fez pensar se Lucian também tinha sido tão inocente e infantil quando foi criado. Eu sabia que não deveria perguntar a ele, de jeito nenhum ele me daria uma resposta direta. No entanto, isso foi muito divertido, embora eu sentisse muita falta do sarcasmo de Lucian. Cambaleei para frente, mas só consegui dar alguns passos antes que a porta se abrisse e Ange, Lívia e Noelle entrassem na sala. Todas elas pareciam ter perdido muito peso desde a última vez que as vi. Cada uma delas começou a chorar no momento em que me viu. Elas se jogaram em cima de mim, abraçando-me com força. Desculpe, eu disse. Eu dormi demais. Ange olhou para mim. Nunca mais nos deixe preocupadas dessa forma. Eu não tenho esperança sem você. Esperei. Esse tempo todo, esperei que você voltasse. Lívia tinha enterrado o rosto em meu ombro, mas lentamente levantou os olhos para me olhar. Suas bochechas estavam cheias de lágrimas. Eu me arrependi tanto depois que o senhor nos empurrou pelo portão, Sr. Leon, disse ela. Fiquei pensando que tudo teria sido diferente se eu não tivesse soltado sua mão. Todo esse tempo, o tempo todo em que você estava dormindo, eu me culpei. Sua voz estava carregada de raiva, tristeza e uma mistura complexa de outras emoções. Eu sinto muito. Nunca mais vou deixar você ir embora desse jeito. Essa é uma promessa, e é melhor você cumpri-la desta vez, disse ela. Ouf! Ela com certeza não tem muita fé em mim, não é? Noelle olhou para mim com os olhos vermelhos e inchados. Bobo! Seu grande idiota, Leon! Você é o maior idiota do mundo. Eu sei. Confie em mim, eu sei, eu disse. Enquanto as três se agarravam a mim,
Chorando, Mari e Július entraram correndo no quarto. Irmãozão! Cunhado! Mas que diabos! O Július me chamando assim arruinou o que deveria ter sido um momento sentimental. Vocês dois não poderiam ser um pouco mais atenciosos? Resmunguei para eles com um suspiro dramático. Mari fechou os punhos. A culpa é sua por causar tantos problemas a todos, ela retrucou. Você tem alguma ideia de como eu? Seu idiota estúpido! Quando terminou de gritar comigo, ela se desfez em soluços horríveis. Você não consegue se decidir se está com raiva ou triste. Július também começou a chorar. Por que está chorando? Ver as lágrimas de um homem não me ajuda em nada, eu disse. Pelo Leon que todos nós conhecemos. Estou aliviado. Ele me deu um grande sorriso. Eu não conseguia entender por que ele parecia tão feliz. Tudo bem, tudo bem. A voz de Cleary soou alta o suficiente para chamar a atenção de todos. Deixem o mestre descansar um pouco. Todos os outros, por favor, preparem-se para a cerimônia. Nossos planos sofreram um grande atraso, por isso precisamos voltar aos trilhos. Aparentemente, minha ausência havia causado um verdadeiro estrago nas coisas. Desculpe, eu disse. Sobre o que é essa cerimônia? É a coroação, disse Cleary, como se eu já devesse saber disso. Seu amado mestre está esperando por você. Coroação? Perguntei, confuso. Sim. Roland deixou o cargo, então o novo rei deve subir ao trono. Ah, claro. Tenho certeza de que ouvi algo sobre isso antes do início da guerra com o Império. Ou talvez eu não tenha ouvido. Bem, tanto faz. O mestre provavelmente estava assumindo o cargo de novo rei, já que fazia parte da família real. Por que outra razão Cleary teria feito questão de mencioná-lo? Ninguém mais poderia fazer o trabalho. Julius e Jake estavam fora de questão, e os outros príncipes eram jovens demais. Eli já era parente da família real, mas eu não conseguia imaginá-lo no trono. Todos certamente apoiariam a reivindicação do mestre, então isso só fazia sentido. A única coisa que eu não gostava nisso era que sua coroação tornaria difícil para nós dois fazermos festas de chá. Ainda assim, essa era minha única queixa real. Ange enxugou as lágrimas de seus olhos inchados e sorriu para mim. É isso mesmo. Descanse, Leon. Vamos deixar tudo pronto. Sim? Parece ótimo. Ainda é difícil me movimentar. Eu havia submetido meu corpo a um grande desgaste durante a guerra. Todas as minhas feridas externas haviam cicatrizado, mas eu não tinha ideia de quanto dano meus órgãos haviam sofrido. Liv olhou para mim. Faremos o possível para continuar a apoiá-lo, Sr. Leon. Ah, obrigado, eu disse sem jeito, um pouco envergonhado. Eu também faria o meu melhor para oferecer ao mestre todo o apoio que pudesse. Um rei com alguma dignidade seria uma melhoria em relação ao Roland, eu teria muito mais prazer em servir ao mestre. Noelle enxugou as lágrimas com a manga e me lançou um olhar petulante. Sabe, eu não esperava que você aceitasse isso tão facilmente. Você está muito, muito comprometido. Comprometido? Com o quê? Espere um pouco. Ninguém me falou sobre isso. A sala de audiências do palácio havia sido decorada em um estilo bastante simples, porém elegante, para esse evento. A atmosfera era decididamente diferente da do passado. A guerra com o Império havia acabado há pouco tempo, portanto, os cofres reais ainda não haviam se reabastecido o suficiente para proporcionar a mesma opulência dos velhos tempos. No entanto, essa não era a minha objeção. Líderes de nações estrangeiras de todo o mundo haviam se reunido para testemunhar essa coroação. Voldenoit até enviou um enviado. Muita coisa havia acontecido enquanto eu estava inconsciente. Mas isso não era nem aqui nem ali. Precisávamos colocar um freio nisso tudo. Tem gente demais aqui, certo? Havia participantes de Voldenoit, Alzer e outros países que não reconheci. Espere, não.
O número de participantes também não importa. Porque eu estava sendo coroado rei. Avistei Roland no meio da multidão. Ele subiu as escadas para entregar sua coroa e depois se retirou imediatamente. Tive vontade de arrancar a coroa da minha cabeça e jogá-la nele. Essa era a minha cerimônia de coroação. Isso não faz o menor sentido, eu disse, com o corpo todo tremendo. Ninguém me disse nada sobre isso. Todos haviam me aceitado como novo rei como se fosse a coisa mais natural do mundo. Será que eu estava sonhando? Será que tudo isso era fruto da minha imaginação, conjurado enquanto eu ainda estava em coma naquela cápsula? Pensei na possibilidade por um tempo, mas tive que me livrar dela. Não havia sentido em tentar fugir da realidade. Eu precisava manter a cabeça fria para esclarecer a situação. Na maior parte do tempo, tudo o que você precisa fazer é manter a calma e observar, uma voz sussurrou em meu ouvido. Levantei o pescoço e vi o mestre parado ali, parecendo muito mais apto para esse papel do que eu. Não deveria ser você a fazer isso, e não eu. Sussurrei para ele. Seu sorriso diminuiu. Você tem um senso de humor estranho, majestade. Qual seria o sentido de um homem velho como eu assumir o trono? Você tem a força, a linhagem e uma lista de realizações que todos respeitam. Faz muito mais sentido que um jovem como você nos conduza a uma nova era. Eu era o mestre de Lucion, ou melhor, como ele era conhecido agora, o mestre de Elysium, estava noivo de Ange, uma parente de sangue da antiga família real, e havia triunfado sobre o Império, embora as probabilidades estivessem muito contra nós. Todos os aristocratas do reino concordaram em me reconhecer como rei. Em retrospecto, fazia sentido o fato de eles serem todos tão reverentes e educados comigo. E não era de se admirar que estivessem dispostos a me seguir. Eles sabiam que eu seria coroado após o fim da guerra. Mas você não acha que isso é um grande erro? Eu insisti. Roland está vivo e se recuperando. Devemos fazê-lo trabalhar até o último suspiro. Em pé, na frente de todos, fiquei sem graça e meu rosto se transformou em uma expressão de perplexidade. Roland parecia terrivelmente satisfeito com meu dilema, ele estava sorrindo como o gato que ganhou o creme. Isso fez meu sangue ferver. Roland vai se retirar para um lugar que reservamos para ele no campo. Ele levará consigo algumas concubinas, bem como algumas de suas amantes, disse o mestre. Ele está se aposentando? Perguntei, indignado. Por que eu estava sendo forçado a assumir o trono enquanto ele podia fugir para uma vida fácil no campo? Isso era exatamente o que eu sempre quis, e ele havia me roubado isso. Oh, ele não ia se safar dessa. Só piorou a situação o fato de que algumas das concubinas de seu harém extraordinariamente grande, bem como suas amantes, estavam tão preocupadas com ele que queriam ir junto. Mas que diabos! Este era um mundo enlouquecido. Meus punhos tremiam ao meu lado. Custe o que custar, vou meter meu nariz e me intrometer para que sua aposentadoria seja estragada. Ange foi coroada rainha durante essa cerimônia. Usando um vestido vermelho, ela se posicionou com confiança diante da multidão, como se aquele fosse exatamente o seu lugar. Sua voz majestosa ecoou pela sala. Agora que Leon Folbart Fort foi coroado como nosso novo rei, declaramos que este é o início da dinastia Bartfort do reino de Olfort. Os aristocratas se ajoelharam, inclinando a cabeça enquanto juravam fidelidade a mim. Lívia e Noelle nos observavam da borda do palco elevado em que estávamos. As duas também usavam vestidos, sorrindo enquanto enxugavam as lágrimas de alegria. Eu estava agora preocupado com a menção de Ange sobre a dinastia Bartfort. Ela estava insinuando que minha linhagem constituiria a nova família real do reino, o que fazia certo sentido. Meus descendentes herdariam o trono pelas próximas gerações, já que a antiga família real havia perdido todo o direito a ele, e meus filhos seriam os únicos na linha de sucessão. Mas era estranho continuar chamando esse reino de Beaufort quando a família Beaufort não estava mais no poder. De qualquer forma, esse foi o início de um novo país. Acho que conseguimos usurpar Roland pacificamente porque estou aceitando Ange como minha esposa, pensei. Não.
É mais como se ele tivesse me dado o trono. Roland apertou o estômago, quase se dobrando ao tentar conter o riso. Eu não gostaria de nada mais do que mandá-lo direto para a forca. A propósito, parecia estranho que Julius e Jake estivessem aqui. Vocês são príncipes, não são? Pelo menos, ex-príncipes. Vocês realmente concordam que eu roube seu direito de nascença? Por que estão aplaudindo como se isso fosse um evento feliz? Julius não era o único que estava participando alegremente. O resto da brigada de idiotas estava aqui e todos pareciam aliviados por eu estar sentado no trono de agora em diante. Eles olhavam para mim com expressões de satisfação, como se não houvesse pensamentos complicados em suas cabeças. Todos vocês pagarão por isso. Anotem minhas palavras, cada um de vocês sofrerá. Sou um cara de mente pequena. Vocês, idiotas, não terão um final feliz enquanto eu for forçado a ficar aqui atormentado. Mas eu era muito tímido para correr o risco de destruir o ambiente ao expressar meus sentimentos. Em vez disso, mantive um sorriso fino e desconfortável no rosto para manter as aparências. Ange sorriu para mim. Usei alguns métodos pouco convencionais para garantir que as coisas terminassem assim, mas pelo menos agora nosso país está unificado. Obrigada, Leon. Fico feliz que tenha tido fé em mim. Hã? Não, eu não estava. Eu engasguei ao me lembrar da Ange me informando que ela sabia uma maneira de unificar todo mundo. Eu lhe disse que ela era livre para fazer isso, se achasse que podia, sem nunca pedir detalhes sobre seu plano. Ah, não. Ela não poderia estar se referindo a me fazer rei, certo? Eu tinha certeza de que outra pessoa seria coroada depois que Roland deixasse o cargo, então talvez eu estivesse esperando por isso. Meus olhos pousaram em Elijah, que estava participando da cerimônia com Erika. Fiquei tentado a jogá-la para baixo do ônibus, fazendo-o assumir o trono. Dessa forma, eu poderia fugir das responsabilidades que essa nova posição implicava. Muito tentador. Erika era da realeza, ou costumava ser, eu imaginava. Com certeza, com meu apoio, ela poderia assumir o cargo. Quero dizer, talvez? Nada disso importava. Eu estava apenas sendo teimoso, e me culpando por não prestar mais atenção aos detalhes. Por que eu nunca prestei atenção aos detalhes? O que eu não daria para voltar atrás e me dar um soco? Quando a cerimônia de coroação terminou, os participantes fizeram a transição para um banquete em pé. Como o reino de Oforta ainda estava se recuperando, a comemoração foi modesta. Alguns pensavam que a opulência seria necessária para ganhar o respeito das nações vizinhas, mas o despertar de Leon significava que o luxo não era necessário. O novo rei de Oforta era o herói que havia derrotado o Império, ele havia mais do que provado seu valor em batalha. Onde está o Leon? Ele se retirou para a sala de estar. Ange estava falando com os enviados de cada país até agora. Quando percebeu que não via Leon há algum tempo, ficou tão ansiosa que isso transpareceu em seu rosto. Ela se sentiu culpada por tê-lo forçado a se esforçar tanto quando ele tinha acabado de acordar. Ele disse que ia descansar, porque está exausto, disse Lívia. Mas, a julgar pela maneira como ele saiu correndo daqui, acho que talvez estivesse apenas fugindo da própria festa. Ela sorriu, embora suas sobrancelhas estivessem unidas em um olhar de exasperação. O rosto de Ange se iluminou um pouco. Espero que seja só isso. Descansar faz parte do trabalho dele agora. Ela acenou com a cabeça em sinal de satisfação para si mesma. O quê? Eu não ouvi nada sobre isso. A voz de Noelle, em pânico, ecoou de uma curta distância. Era alto o suficiente para chamar a atenção de todos que estavam por perto. Ange suspirou. Por que ela está fazendo tanto barulho? Lívia mastigou o lábio nervosamente, preocupada com o que poderia estar acontecendo. O que quer que fosse, devia estar além da capacidade de Noelle, porque ela correu até Lívia e Ange no momento em que as viu, segurando um documento. Aqui, Angélica, gaguejou ela, com a mão trêmula enquanto lhe passava o que parecia ser um contrato. Ange examinou a página com crescente horror.
Nunca ouvi falar sobre isso, disse ela. 3 mulheres seguiram Noelle até lá. Deirdre pressionou o leque sobre a boca e riu. Que alívio que Leon, perdão, Sua Majestade, voltou para nós em segurança. Deirdre. Ange lhe dirigiu um olhar de reprovação. Clarice sorriu. Acho que você entende exatamente o que está acontecendo só de olhar o contrato, não é, Angélica? Sua Majestade nos prometeu essa indenização quando ele ainda era arquiduque. Ange entregou o contrato a Lívia, que começou a tremer ao digerir as estipulações nele contidas. Ele também prometeu isso à Casa Fanos? Ela olhou fixamente para Ertrude. Ertrude fez sinais de paz com as 2 mãos, embora estivesse muito tímida para demonstrar qualquer emoção em seu rosto. Antes de partirmos, você nos reuniu todos em um só lugar. Achou que manteríamos uns aos outros sob controle? Infelizmente para você, eu sou do tipo que prioriza meus próprios interesses e os da minha casa em vez de discussões mesquinhas. Lívia ficou sem palavras. Ertrude havia jogado bem sua mão. Louise deu um passo em direção a Noelle. Desculpe-me por isso, Noelle. Sei que foi injusto da minha parte organizar as coisas dessa forma, mas tive de colocar o que é melhor para nossa pátria acima de tudo. Ela falou como se estivesse de mãos atadas, mas seu rosto radiante contradizia isso. Os punhos de Noelle tremeram. Você colocou... Oh, meu Deus! Você percebeu o que eu disse? Ange balançou a cabeça. Ela precisava se acalmar e lidar com a situação. Embora eu tenha certeza de que já sei a resposta, tenho que perguntar, só para ficar absolutamente claro, o que vocês 4 querem? Leon havia prometido vagamente recompensá-las com qualquer compensação que desejassem quando a luta terminasse. Nenhum detalhe ou limitação foi dado no contrato e, com certeza, ele tinha a assinatura dele no final. Isso deve ser óbvio, Clarice respondeu pelas outras garotas. Nós queremos. Como eu tinha acabado de me recuperar de meus ferimentos de guerra, dei a desculpa de que estava exausto e fugi da festa para o lounge. Pedaço de lixo podre. Roland, sua cara feia e sorridente. Eu o odeio. O idiota tinha muita coragem. Ele fez várias provocações, como: o que você acha disso, Vossa Majestade? E como é ser rei agora? Como é isso? Eu realmente quero saber. A essa altura, fazia sentido o fato de ele ter agido com tanta seriedade antes de sairmos para a batalha. Ele já sabia que eu assumiria o manto do rei. Ele estava contendo suas brincadeiras infantis habituais inteiramente para esse momento. Roland, seu rato bastardo. Juro que vou fazer você sofrer por isso. Enquanto eu me arrependia, Elysium observava com curiosidade. Que dia maravilhoso, Messi. Agora você é o rei de uma nação inteira. Como você pode me ver sofrer assim e agir tão feliz? Eu exigi. Eu não conseguia entendê-lo. Talvez tivesse algo a ver com a redefinição de fábrica e a falta de experiência, mas sua reação não parecia se encaixar na situação. Ah, estou entendendo. Você está insatisfeito. Assenti com a cabeça. Ele finalmente entendeu. Exatamente. Eu sei por quê. Você é grande demais para comandar apenas um reino. Eventualmente, precisaremos subjugar as nações vizinhas para aumentar nosso domínio até conquistarmos o mundo inteiro. Quer parar de colocar palavras em minha boca? Eu nunca disse nada sobre dominação mundial. Como você conseguiu fazer essa conexão? Eu estava dizendo ao meu novo parceiro que não queria ser um rei, mas ele não entendeu. Talvez isso fosse inevitável, pois ele tinha acabado de acordar. Eu teria que lhe ensinar muito, uma perspectiva que parecia incrivelmente assustadora. Uma batida soou na porta da sala de estar. Quando convidei quem quer que fosse entrar, Ange e as outras garotas apareceram com expressões sombrias. Leon, há algo sobre o qual precisamos conversar, disse Ange de forma concisa. Lívia estava sorrindo, mas o sorriso não chegava aos seus olhos. Ambas estavam obviamente furiosas. Gostaríamos de saber a verdade sobre o Sr. Leon.
O interrogatório repentino me pegou de surpresa. Noelle avançou em minha direção, empurrando vários papéis. Você se lembra de ter assinado isso? Você não se lembra, certo? Diga-me que não. Quaisquer que fossem esses papéis, minha assinatura estava na parte inferior de cada folha. As 3 garotas a reconheceram, é claro, então por que elas vieram até aqui para me perguntar o que já sabiam? Será que aconteceu alguma coisa? Estudando as páginas, percebi que esse era o contrato que a senhorita Ertrude me fez assinar antes do início da guerra. Sim, eu assinei isso. Engoli e perguntei timidamente: há algo errado? Seus rostos caíram. Por que você faria promessas vagas? Ange exigiu. Promessas vagas? Você assinou esses documentos sem pensar direito no que elas poderiam lhe pedir. Eu o quê? As páginas ficaram amassadas em minhas mãos quando as estudei novamente. Eu havia prometido uma compensação sem esclarecer o que seria. Eu apenas disse que me compromete a compensar a ajuda delas na batalha da forma mais completa possível. Lívia sorriu para mim. As casas Fanos, Atlé e Roseblade enviarão mulheres para se casar com você e fortalecer as relações entre a casa delas e a coroa. A República Ausir fará o mesmo. Mas eu estava pensando em pagar-lhes platina ou algo assim, balbuciei, tentando disfarçar. Era uma aposta segura que fortalecer as relações significava que eles queriam que eu recebesse as mulheres que eles enviassem como concubinas. Seu grande idiota! Noelle gritou, com lágrimas nos olhos. Você deveria ter deixado claro como os recompensaria, para começar. Como você já assinou esse contrato prometendo a eles basicamente qualquer coisa, não temos escolha a não ser honrá-lo. Percebi agora que não deveria ter assinado tão facilmente, mas já era tarde demais. Ange parecia ter lido as emoções em meu rosto. Ela se inclinou para mais perto, pressionando-me. É melhor você não me dizer que assinou isso sem pensar, só porque achava que não sobreviveria o suficiente para cumpri-lo. Não, na verdade, sim. Ela estava me olhando fixamente, então a verdade simplesmente escapou. O sorriso de Lívia ficou tenso. É por isso que você concordou com tantas coisas tão facilmente? Você pensou que não voltaria de qualquer maneira, então nunca teria que ver isso acontecer. Sim, eu disse com relutância. Noelle me lançou um olhar frio. Você também nunca quis se tornar rei? Não, na verdade. Isso meio que me pegou desprevenido. Nunca pensei que seria eu o coroado. Noelle soltou uma risada seca que ecoou dolorosamente pela sala. Mas tudo funcionou perfeitamente para você, não foi? Do seu ponto de vista, você voltou e foi empurrado para o cargo sem aviso prévio. Os lábios dela se fecharam em uma linha reta. Você foi imprudente porque planejava morrer. Seu rosto ficou em branco, o que só acontecia quando ela estava absolutamente lívida. Eu sinto muito. Só achei que tinha que estar disposto a colocar minha vida em risco, ou não conseguiríamos vencer, eu disse. Sim, eu tinha sido imprudente. Achei que, se sobrevivesse e tivesse que cumprir minhas promessas, eu atravessaria essa ponte. Não havia garantias de que eu sairia vivo. Mas eu não ia dizer isso a elas. Eu já havia cavado minha cova fundo o suficiente. Ange e as outras se entreolharam. As 3 suspiraram, parecendo se resignar. Ficar com raiva de mim por mais tempo não serviria para nada. Ange apontou um dedo em minha direção. De qualquer forma, é melhor você nunca mais assinar algo tão vago. Entendeu? Sim, senhora. Cabisbaixa, Lívia baixou o olhar para os pés. Eu não esperava que o Sr. Leon tomasse tantas esposas tão rapidamente. Sinto muito, eu disse. Noelle estreitou os olhos para mim. Você não concordou com mais nada, concordou? É melhor se abrir agora mesmo, enquanto tem a chance. Não, não concordei. Eu hesitei. Acho que não. Você acha que não? Eu não conseguia me lembrar. Naquela época, eu havia abandonado toda a esperança de sobreviver, portanto, ninguém sabia.
As meninas formaram um círculo ao meu redor. A essa altura, eu já estava suando muito. Salve-me, Lucion, choramingei. Elysium estava pairando em meu ombro esquerdo. Ele disparou na minha frente e depois se virou para me encarar diretamente. Estou bem aqui, mestre. Por favor, deixe-me ajudá-lo. Sim? O que você vai fazer para me tirar dessa confusão? Perguntei. Simples. Com base em tudo que ouvi até agora, a questão principal é a chegada das concubinas, não é? Bem, não há necessidade de se preocupar. Sou mais do que favorável a que você tenha mais filhos, mestre. Ele se virou novamente para encarar as meninas. Na verdade, eu recomendo expandir ainda mais o harém do mestre. Certamente vocês não se importariam em fazer isso se for para o benefício dele. Posso preparar uma lista de candidatas adequadas. Por favor, façam com que elas sejam convocadas para o palácio. Ele só estava interessado em espalhar meus genes, mas sua pior ofensa foi colocar essa tarefa nos ombros de Ange, Lívia e Noelle. Seus rostos ficaram tensos de indignação. Pareciam demônios prontos para me atacar para matar. De repente, não tenho tanta certeza de que posso ensinar ao Elysium o que é certo e o que é errado, murmurei. Não fazia muito tempo que Lucion e eu tínhamos nos despedido, mas eu senti o que ele diria se estivesse aqui agora. O futuro estava parecendo sombrio. Enquanto isso, Roland havia retornado aos seus aposentos particulares com Milene. Ela o havia tirado do banquete para repreendê-lo por ter provocado Leon várias vezes, e Roland estava agindo como uma criança petulante em relação a isso. Que desperdício, disse ele. Eu estava me divertindo conversando com as moças na festa. Você é sempre assim. Não pode tentar mostrar um pouco de autocontrole? O novo rei odeia exatamente o comportamento que você acabou de demonstrar, disse Milene. Roland se afundou em uma cadeira próxima e cruzou as pernas. Ele a encarou por um longo momento e depois suspirou. Sua expressão finalmente se suavizou. Milene, estou me separando de você. Ela ficou atônita por um momento. Do que você está falando? Ela perguntou com um toque de riso na voz, como se achasse que ele estava brincando. Mas Roland estava falando muito sério. Não precisaremos mais aparecer juntos em público. Não há necessidade de você continuar fingindo ser minha esposa. O olhar de Milene caiu para o chão. A união deles tinha sido completamente política, mas os dois estavam juntos há muitos anos. Nunca houve amor entre nós, mas ainda dói ouvir você dizer isso. Se eles se separassem, Milene voltaria para sua terra natal em desgraça. Ela não via nenhuma esperança para seu futuro, mas talvez fosse uma sorte ela ter sobrevivido. Se eles tivessem sido derrotados na guerra, ela realmente teria perdido tudo. Suponho que podemos contar nossas bênçãos por termos nossas vidas, mas não tenho ideia do que farei agora. Ela torceu as mãos. Roland sorriu gentilmente para ela. Muitas vezes ele podia ser insensível com Milene, mas não hoje. Agora que eu a libertei, você está livre para viver como quiser. Tenho certeza de que o novo rei cuidará bem de você. Perdão. Ela piscou para ele com surpresa. Demorou alguns instantes para que as palavras de Roland fossem compreendidas. Que coisa ultrajante de se dizer! Ela deve ter pensado que ele estava brincando. Roland a encarou sem abrir um sorriso. Ele estava falando muito sério sobre isso. Eu não poderia amá-la, mas ainda quero que você seja feliz. Você fez muito por mim e pelo meu país. Deixe-me pelo menos apoiar sua chance de encontrar o amor verdadeiro. Mas... Seus olhos se moviam de um lado para o outro, como se ela não conseguisse se decidir. Você deve viver por si mesma, disse Roland enfaticamente, tentando dar o empurrão que ela obviamente precisava. Encontre sua felicidade, Milene. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Levantando-se de sua cadeira, Roland envolveu seus braços em torno dos ombros dela para confortá-la. Depois que Milene saiu, um médico conhecido de Roland, chamado Fred, entrou na sala.
Ele lançou a Roland um olhar irritado, se não exausto. Tem certeza de que é uma boa ideia ter a ex-rainha do reino de Eufort no harém do novo rei? Roland se endireitou, estufando o peito como se estivesse orgulhoso de um trabalho bem feito. É uma estratégia perfeita, não é? Tenho a satisfação de enviar um coringa diretamente para o círculo íntimo daquele pirralho e Milene fica com quem ela realmente ama. Não se preocupe. Se ele a expulsar, eu a apoiarei. Fred baixou a cabeça. Por favor, não destrua o delicado equilíbrio dos relacionamentos românticos do novo rei. Coisas como essa podem afetar todo o reino. Não. O pirralho vai lidar bem com isso. Pelo menos, como Angélica tem uma boa cabeça sobre os ombros, podemos ter certeza de que ela cuidará disso. Para o bem ou para o mal, ele é basicamente um brinquedo em suas mãos. Roland sorriu para si mesmo e começou a dançar, incapaz de conter sua felicidade. Eu realmente me superei com essa. Dei uma surra no pirralho e me livrei daquela chata da Milene. 2 coelhos com uma cajadada só. Minha própria genialidade me assusta às vezes. Além disso, me livrei das concubinas e amantes que não queria mais. Tudo está bem quando acaba bem. Roland estava realmente grato a Leon. O palácio tinha sido ao mesmo tempo sufocante e entediante. Ele não só conseguiu se livrar disso, como o novo governo financiaria seu novo estilo de vida no campo. No que dizia respeito a Roland, ele havia conseguido a vitória sobre Leon. O que me assusta é que alguém como você já foi nosso rei, disse Fred. Roland acenou com a cabeça. Concordo com você. Este país tem algo muito errado. O novo rei terá de trabalhar duro para consertar tudo. Ele parecia muito satisfeito com tudo isso. Fred olhou fixamente para o antigo rei com uma expressão azeda. Depois que a cerimônia de coroação terminou, reservei um tempo para encontrar a Erika. Havia muita coisa que precisávamos conversar, mas, acima de tudo, eu queria verificar o estado dela. Essa deveria ter sido uma oportunidade relaxante para conversar com minha sobrinha, mas, em vez disso... Desculpe, o que você disse agora há pouco? Perguntei. Erika me lançou um olhar de arrependimento. No momento em que nosso encontro começou, ela me pediu desculpas. Ela achava que suas ações egoístas tinham nos causado dor desnecessária. No entanto, mesmo que ela tivesse se desculpado antes, isso não teria impedido o Império de fazer o que fez. Talvez eu tenha sido maldoso ao dizer isso, mas suas ações não teriam mudado nada. Ainda assim, ela parecia se culpar por tudo. Convenci Erika de que era arrogante pensar que ela tinha qualquer responsabilidade ou devia algo a alguém pelo que havia acontecido. A guerra teria estourado mais cedo ou mais tarde. Era inevitável. De qualquer forma, eu não achava que as coisas tinham acabado muito mal. Tinha sido tão bom quanto poderia ter sido. Mas eu também havia aceitado suas desculpas desnecessárias e nossa conversa estava indo bem. Então ela disse algo tão surpreendente que meu coração quase parou. Tio, ela repetiu nervosamente, eu disse que esse título Tome, a série Outlieb, na verdade, tem pelo menos 6 partes que eu conheço. Essa foi uma revelação totalmente nova para a qual eu não estava preparado. Não só o terceiro jogo não era o fim da série, como havia pelo menos mais 3. A sala começou a girar. O que acontece no quarto jogo? Perguntei hesitante. O primeiro tinha sido um pesadelo absoluto, e eu quase tinha perdido minha vida quando o terceiro terminou. Seria um eufemismo dizer que eu estava arrasado com o fato de que ainda faltavam 3 jogos. Acho que se passa em uma escola só para meninos ou algo assim. Tenho quase certeza de que se passa em um continente com um deserto, mas nunca comecei a jogar esse jogo. Só sei a essência dele. Se não me falha a memória, a protagonista se veste de garoto para frequentar a escola ou algo assim. Erika não havia jogado o jogo, portanto não podia me dar detalhes específicos. Ela só sabia alguns detalhes vagos sobre o jogo porque, por ser a continuação de uma série que ela havia jogado quando criança, ele havia despertado seu interesse por um breve período. Você disse um deserto? Você sabe mais alguma coisa sobre os outros jogos?
Mais alguma coisa? Não importa o quão pequeno seja, mas me dê algo. Parte de mim estava apavorada de saber mais, mas ficar no escuro seria ainda mais assustador. A quinta parte se passa no espaço sideral. Espaço sideral. Eu gritei. A oportunidade perfeita para eu ser útil, declarou Elysium com confiança. Mestre, você pode deixar tudo comigo. Afinal de contas, sou uma espaçonave, portanto, não tenho problemas em funcionar fora da atmosfera do planeta. Eu estava atônito demais para reagir. Oh, eu sei que a sexta parte volta às raízes do jogo e se passa em Oldfort. Tio? O senhor está bem? Perguntou Erika, preocupada. Sentei-me em minha cadeira, abraçando minhas pernas contra o peito. Minha mente se voltou para aquela elfa-chefe anciã sexy e para o que ela me disse. Algo sobre a necessidade de salvar o mundo novamente. Lágrimas brotaram em meus olhos. Eu sabia disso. Eu nunca deveria ter voltado. Mestre, qual é o problema? Perguntou Elysium. Se algo sobre tudo isso o incomoda, eu poderia destruir completamente o continente que contém esse deserto. O que acha disso? Erika fez uma careta diante de sua solução radical para o problema, mas se concentrou em tentar me confortar. Vai ficar tudo bem, tio. Duvido que o mundo seja destruído facilmente. Ela hesitou. Na verdade, acho que você vai passar por um momento difícil. Desculpe. Considerando o quão difícil foi cada parte anterior, eu provavelmente estaria em gelo fino novamente. Um passo em falso poderia significar o fim do mundo. Isso significava que eu não poderia simplesmente ignorar esses problemas e esperar que a trama seguisse o enredo canônico. Levantei-me da cadeira e gritei a plenos pulmões. Droga! Esse mundo de Otome Game é difícil para um cara como eu.